Gênesis capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu à luz os seguintes filhos: Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os dois filhos de Joqusã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efar, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, mas deu presente aos filhos que teve com suas concubinas, e ainda em vida separou-os de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu depois de ter tido uma velhice avançada e feliz, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, enterraram o pai na caverna de Macpela, perto de Mane, no campo de Efron, filho de Zaor, o Eteu, campo que Abraão tinha comprado dos heteus. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram enterrados. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava agora próximo de Ber-Larói. São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar, serva de Sara. A relação dos nomes dos filhos de Ismael está por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Estes 12 filhos de Ismael vieram a ser os fundadores das 12 tribos que receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos de idade, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se espalharam por toda a região, desde Havlá até Sur, que fica próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filha de Betuel, o arameu de Padã-Harã, e irmã do arameu Labão. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaque, e sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E foi consultar o Senhor. O Senhor respondeu: "Os filhos que estão no seu ventre formarão duas nações rivais. Uma será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo." E quando se cumpriu o tempo, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos. Por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão segurando o calcanhar de Esaú. Por isso deram a ele o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaque era Esaú, por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia, Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas, quando Esaú chegou em casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: "Por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto." Por isso Esaú também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." Esaú disse: "Se estou morrendo de fome, que me adianta esses direitos?" Então Jacó disse: "Jure primeiro." Esaú fez o juramento, vendendo os seus direitos de filho mais velho Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gênesis capítulo 26. Nessa época veio fome sobre toda aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaque foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: "Não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei a você e a seus descendentes todas essas terras,
e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: os homens daqui podem matar-me por causa de Rebeca, porque é muito bonita. Isaque já morava ali havia algum tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, viu da janela que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e disse: é claro que ela é sua esposa. Por que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: porque eu fiquei com medo. Achei que alguém poderia me matar para ficar com ela. Disse Abimeleque: como você pôde fazer uma coisa dessa conosco? Um de nós poderia facilmente ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. E o rei deu a seguinte ordem ao povo: qualquer um que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou, até ficar muito rico. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso, tapavam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu de lá, acampou-se no vale de Gerar e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços, depois da morte de Abraão. E Isaque deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram um novo poço no vale, e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaque abriram outro poço, e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna. Saindo dali, Isaque mandou cavar outro poço, e como ninguém brigou por causa dele, chamou de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar, e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi até Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor. Ele armou ali as suas tendas, e os seus servos cavaram outro poço. Certo dia, Isaque recebeu visita de Gerar. Eram o rei Abimeleque, o conselheiro real, Alzate e Ficol, o comandante do exército. Isaque perguntou: por que vieram a mim, visto que foram hostis comigo e mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós e façamos uma aliança. Você não nos prejudicará, assim como nós não prejudicaremos você. Na verdade, nós tratamos bem você e o despedimos em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaque ofereceu um banquete para eles, e comeram e beberam. De manhã bem cedo, os dois fizeram um juramento. Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram contar-lhe a respeito de um poço que tinha cavado, e disseram: achamos água. Isaque deu ao poço o nome de Sebá. Por isso, aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos quando casou com Judite, filha do heteu Beeri. Casou também com Basemate, filha do heteu Elon. Ambas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis capítulo 27. Isaque envelheceu e seus olhos ficaram tão fracos que quase não podia enxergar.
Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Esaú respondeu: Sim, pai, aqui estou. Disse-lhe o pai: Já estou velho e não sei quando eu vou morrer. Agora, pois, pegue o seu arco e as suas flechas e vá ao campo caçar algo para mim. E prepare-me uma comida do meu gosto, bem saborosa, e traga-a para que eu coma e o abençoo antes que eu morra. Rebeca ouviu a conversa de Isaque com seu filho Esaú. Quando Esaú foi ao campo para buscar a caça e trazê-la, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouviu seu pai falar com seu irmão Esaú, dizendo: Traga-me uma caça e prepare-me uma comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe diante do Senhor antes de comer. Agora, pois, meu filho, obedeça às palavras da sua mãe. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Vou fazer uma comida saborosa para o seu pai, como ele gosta. Você a levará ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: Meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele lisa. Pode ser que meu pai me toque e perceba que eu estou tentando enganar, e vou ser considerado um tolo. Assim, em vez da bênção, trarei maldição sobre mim. A mãe lhe respondeu: Que venha sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu digo a você. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe, que preparou uma comida saborosa ao gosto de seu pai. Em seguida, pegou a melhor roupa do filho mais velho, Esaú, que tinha em casa, e vestiu seu filho mais novo, Jacó. Com a pele dos cabritos, cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço. Depois entregou ao seu filho Jacó a comida saborosa e o pão que ela tinha preparado. Jacó foi ao encontro do seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Sim, filho, quem é você? Jacó respondeu ao seu pai: Sou seu filho mais velho, Esaú. Fiz o que o Senhor mandou. Venha sentar-se e comer da minha caça para me abençoar. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: É que o Senhor, o seu Deus, colocou a caça no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa tocar e ver se você é mesmo meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque e o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos de fato estavam peludas, como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. E Isaque perguntou-lhe novamente: Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou sim. Então Isaque disse: Então traga a caça aqui, para que eu coma e depois o abençoe. Jacó trouxe a comida a seu pai, e ele comeu. Também lhe trouxe o vinho, e ele bebeu. Depois seu pai Isaque disse: Aproxime-se, meu filho, e beije-me. Jacó se aproximou e beijou seu pai. Isaque sentiu o cheiro da roupa dele e o abençoou, dizendo: O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu, e que a terra lhe dê fartura de trigo e vinho. Que os povos o sirvam, e que você seja respeitado pelos povos. Seja senhor do seu irmão, dos seus irmãos, e que os filhos da sua mãe se inclinem diante de você. Seja maldito aquele que amaldiçoar você, e abençoado aquele que abençoar você. Assim que Isaque terminou de abençoar a Jacó, e depois que ele saiu da presença do seu pai Isaque, chegou o seu irmão Esaú à sua caçada. Ele também preparou o prato preferido do pai, e levou a comida para ele, dizendo: Pai, venha sentar-se e comer a caça que preparei, para que o Senhor me abençoe. Seu pai Isaque perguntou-lhe: Quem é você? Esaú respondeu: Sou Esaú, o seu filho mais velho. Isso foi um choque para Isaque. Ele ficou muito abalado e disse: Então quem foi que me trouxe a caça? Acabei de comer de tudo antes que você viesse, e abençoei a ele, e essa bênção ninguém pode tirar. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú protestou em alta voz e com profunda amargura disse: Ó pai, abençoe a mim também. O pai respondeu-lhe: Seu irmão veio com astúcia e levou a bênção que estava designada para você. Esaú disse: Não me admira que ele se chama Jacó. Ele já me enganou 2 vezes.
Ele tirou o meu direito de filho mais velho e agora tira a minha bênção? Então perguntou: o Senhor não tem também uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: fiz dele o seu senhor, e todos os seus parentes serão os servos deles. A ele garanti fartura de cereais e vinho. O que eu posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor não tem uma única bênção para mim, meu pai? Oh, meu pai, abençoa a mim também. E Esaú chorou amargamente. Então seu pai Isaque respondeu-lhe: longe dos lugares das terras férteis será a sua morada, sem o orvalho que cai do alto. Você ganhará a vida com a sua espada e servirá a seu irmão. Mas chegará o dia em que você conseguirá escapar desse jugo e ficar livre. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado. Esaú disse a si mesmo: os dias de luto do meu pai se aproximam, depois matarei o meu irmão Jacó. De algum modo, Rebeca ficou sabendo das palavras do seu filho mais velho Esaú. Ela então mandou chamar o seu filho mais novo e lhe disse: o seu irmão Esaú acha que só poderá descansar depois de matar você. Agora, meu filho, ouça o que eu vou lhe dizer. Fuja para Harã e fique na casa do seu tio Labão. Fique com ele por algum tempo, até que passe a fúria do seu irmão e termine o seu rancor contra você. Com o tempo, Esaú esquecerá o que você fez a ele. Depois eu mandarei buscar você, porque eu perderia os meus 2 filhos no mesmo dia. Disse, pois, Rebeca a Isaque: estou aborrecida por causa das suas noras, que os heteus nos deram. Se Jacó escolher uma esposa entre as mulheres daqui, como estas, de que me adianta continuar vivendo?